eu falo um pouquinho? Alguém já tem alguma pergunta, assim? Ó, esse é meu primeiro longa, né? A gente fez um curta anterior com esse grupo de dança, não sei se alguém chegou a ver, chamado Insight Cinema. E foi em 2009. E eu trabalho com eles há uns 6 anos. Eu os conheci fazendo um simples registro de um espetáculo. E logo em seguida fomos nos aproximando, assim. Eu fiz algumas coisas para eles projetarem em cena, fiquei registrando outros espetáculos deles, fiz uma recuperação dos arquivos audiovisuais que eles tinham de vários anos. Foi um projeto patrocinado e a gente fez uns DVDs muito legais com créditos e esse processo todo acabou sendo uma certa pesquisa sobre esse grupo, uma coisa espontânea que aconteceu. E sempre com essa vontade de filmá-los, porque eu achava que eram personagens interessantes, mas estava esperando acontecer pintar alguma ideia que pudesse me levar a fazer um filme. Aconteceu isso com o curta, que foi quando eu assisti uma performance, e com o longa foi a partir do momento que eles adquiriram essa casa, quer dizer, entraram nessa casa. E mesmo antes de conhecer a casa, o Gato Larsen, que é um dos personagens, né, me contando sobre aquele espaço, ele tem um jeito muito especial de contar as coisas, assim, muito cinematográfico, com muitos detalhes. Eu já fui conhecer a casa imaginando que a gente pudesse usar como uma locação de um possível filme. E aí desenvolvemos esse roteiro. Eles realmente podiam sair de lá a qualquer momento, então era um filme muito urgente para mim. A gente filmou sem patrocínio, sem nada, com os amigos, equipamentos emprestados, e depois conseguimos até um patrocínio para a finalização. Mas filmamos em 9 dias, foi uma produção muito rápida, assim, para um longa. E, enfim, tinha um roteiro, mas também a gente tinha muita liberdade na hora de criar cenas, situações. Apesar de ter um cronograma de filmagem muito rígido, assim, que a gente não tinha os dançarinos todos os dias, a gente, enfim, definiu que dia que seriam externas, internas, mas ao mesmo tempo aconteceram muitas coisas no momento, assim, que a gente aproveitou. Enfim, terminamos esse filme agora no ano passado, em setembro. É bem recente, mas já passou bastante, já parece, na minha cabeça parece um filme velho, já estou com outros projetos na cabeça e ter que retomar e conversar sobre ele é interessante, assim. Aí cada vez que eu vejo, hoje eu não revi inteiro, mas cada vez que eu vejo umas coisas diferentes. Eu vi um plano hoje que a gente pegava eles daqui para baixo e fiquei... Eu nunca tinha percebido esse plano com tanta dedicação assim. Fiquei pensando na coisa dos corpos, que a gente fala muito no filme, que esse plano é tudo de bom, né? E ali mostra bem o grupo, assim, que tem uma que faz a dança afro bem colocado, assim, com uma experiência mesmo de dança afro que ela tem, que é a Valéria. Os outros, que é um bailarino clássico, você vê que o movimento dele já é diferente. O outro, que é um ator, ele ficava pulando, não fazia nada direito, quase que estragou a cena. Estragou entre aspas, né? Porque o grupo trabalha com isso mesmo, trabalha com vários tipos diferentes. Bom, fui emendando um assunto no outro. Eu estou falando do grupo. Se alguém tiver alguma questão para a gente conversar, não questão para mim, ou então quiser falar também. Começa aí, Mariana. Se a gente for agência de filmar em 9 dias, assim, pelo fato de eles estarem no iminência de sair dessa casa. Mas, eu acho muito difícil, assim, esse formato um pouco documentário, você ter um tempo tão restrito, assim, para você selecionar o material, você fica muito refém de alguns acasos, algumas coisas que fogem muito do seu controle. Você nunca pensou em alugar esse tempo de filmagem? Não, a gente pensou certinho esses dias. Era o possível pra gente, mas eu também sabia que era o necessário. Nunca pensei que pudesse ser pouco. A gente até sobrou material. E mesmo podendo assistir esse filme como um documentário, a gente tinha tudo muito certinho na filmagem, sabe? Por exemplo, o início e o fim do filme era exatamente isso que vocês viram. A gente sabia que ia começar com aquele jogo de búzios, ele chegando em casa. O final ia terminar com essa saia. Saia não, esse pano cheio de tecidos que eles jogam, né? E
não passou pela nossa cabeça, não. E a gente tinha um risco, assim, como se diz, do acaso. Às vezes, uns acasos são as melhores partes do filme, mas também a gente tinha um risco com certo controle. A gente sabia... É um filme muito específico. O que acontece? Tem ali os personagens, que são eles mesmos, e cenas que eles não decoraram textos, mas a gente sabia exatamente o que a gente queria. Exatamente, entre aspas, também. Por quê? Em algumas cenas, poucas cenas, eles tinham uma função assim, específica dentro da dramaturgia, que tinha que ser daquele jeito. E as outras eram mais soltas, mais frouxas, assim, que elas... Vocês podem perceber que as conversas, por exemplo, na praça, às vezes até dentro de casa mesmo, eram muito soltas, né? Eles falavam de outros assuntos. Mas a função daquela cena não era exatamente pelo texto, mas sim por outros motivos, que era, de repente, mostrar o Barbeau pesquisando na rua, personagens na praça, na noite, as pessoas que andam à margem ali, onde ninguém mais está no centro da cidade, os ratos vão tomar as ruas, eles estão ali trocando afetos, ele circula por esses lugares e dali ele tira as cenas. Então, não tinha muito como dar errado. Claro que a gente tentava o máximo também para depois na montagem a gente não ter tanta dificuldade, orientar, assim, quando ele conversa com aquele rapaz na praça, eles falam sobre a dança também. Ele pergunta, você está ensaiando? Então, isso era uma orientação nossa, mas e muito de acordo com cada ator, digamos assim, porque a gente sabia que alguns a gente podia pedir especificamente mais algumas coisas, de repente até marcas, e outros não. A gente não podia pedir isso, porque senão iria travá-los e seria uma outra resposta não tão espontânea assim, que foi. A gente investiu um pouco nisso. Então, mais ou menos por aí. Como você em personagens reais, tal, te limita um pouco o roteiro? Você também não limitou, porque a gente tinha... Quer dizer, no roteiro não. A gente tinha liberdade de criar cenas que não fossem exatamente o que eles viviam. Mas isso tem um certo limite. A gente barrou com isso mais na filmagem do que no roteiro, porque eles estão representando eles mesmos. Então, certas coisas que você pensa em colocar podem não estar tão de acordo com a figura deles. Eles são artistas, o Gato está representando ele mesmo, o Rubens também. Então, não era tão livre assim. Eu não podia criar uma cena, por exemplo, de... traição que eu digo de um dançarino com outro, um roubo, isso aí já é... Mas a vida dele já era tão rica de tantas coisas que a gente teve que tirar, não cabia tudo, então não foi, de certa forma, um problema. É curioso que na filmagem a cena que menos a gente achou que pudesse dar um problema foi o abraço entre os dois, que para mim era uma coisa que era muito natural pedir, né? Só que não foi tão simples. Tanto que a gente até tem um outro take que eles se abraçam e não tem nenhum caco ali, nenhum problema, mas a gente preferiu botar essa cena que tinha mais potência no nosso entender, porque... Eu fiquei pensando nessa questão da relação dos dois, se fosse uma coisa mais programada, de não ter tanto foco, tanta... Pois é, eles são mais companheiros de vida agora do que... E tem, assim, o Gato é um pouco mais produtor, o Rubens é mais artista, assim, ele está se aposentando, ele dançou pela última vez no filme. Ele disse, se eu for fazer outro filme, eu danço, mas no palco ele não está dançando mais, porque ele já está... Ele não consegue, assim, se apresentar vários dias, sabe? Não tem muita paciência também, então ele fica coreografando. Tem uma cena até muito bonita que ele fica lá na varanda, no fundo, olhando o movimento. É mais aquele ali é o movimento da casa, hoje em dia. E... então, na hora deles se abraçarem, foi um problema, assim, porque como todo casal tem certas questões,
Eu acho que pelo Rubens também não fazer tantas coisas nos horários, ele ser um pouco mais livre, o Gato ter que ficar puxando ele, então aí vem um abraço lindo, não, sabe, essa coisa não... Apesar da relação deles ser linda mesmo, mas esse abraço foi meio complicado na hora. Foi o único probleminha que a gente teve no set, aí o Gato não quis, teve uma briguinha assim, mais rapidamente. De resto foi tudo muito tranquilo, harmonioso, assim, porque, tanto que em 9 dias a gente levantou o filme, né? E o filme não tem 80 minutos por falta de material, não. Foi porque a gente achou que era o tamanho dele. Sobraram performances, sobraram algumas cenas. A gente tem uma cena no bar inteira que a gente cortou. A gente achou que não precisava, porque já tinha muito papo, né? Papo dentro de casa, papo na praça. Foi isso. E o Gato foi um grande parceiro, falando de roteiro. A gente se encontrava semanalmente para criar esse roteiro. E não só... Não era uma relação de um documentarista chegando para filmar um grupo que achou interessante, vou filmar, vou pegar umas imagens. Não, era de parceria mesmo, porque essa primeira etapa ele me contava histórias, por exemplo. A relação dos dois era uma coisa que eu sempre ficava ali perguntando. E algumas outras coisas que eu já sabia muito superficialmente, aí fui perguntando para ele. No primeiro momento era isso, mas depois, colocada a questão, vamos botar isso no filme, como que vai entrar? E o Gato entrava comigo realmente roteirizando e inclusive pensando como isso podia virar uma performance, porque por eu ter visto todo o material deles em vídeo, eu já conhecia muitas das coreografias e algumas performances. Então eu já, quando vinha o roteiro, eu pensava, Gato, e tal cena que eu vi no espetáculo tal, se a gente colocasse aqui. E aí ele falava, tem tudo a ver, ou então não, mas a gente pode adaptar. E tem algumas que a gente fez para o filme. Aquela cena, por exemplo, da noite, que os dois meninos estão ali na rua do centro, foi feita para o filme. Não tinha. Eles fizeram até com outra música que não tinha nada a ver, mas casou certinho. Então foi isso. Foi um tempo grande de roteiro, assim, a gente ficou se encontrando por um ano. Claro, teve horas que a gente parou um mês, depois voltava a se encontrar semanalmente, até a gente acertar datas de todo mundo, da equipe e tudo. E aí a gente filmou. Mas agora uma notícia legal é que depois do dono do espaço assistir o filme, ele não vai mais vender. Foi muito bom isso. Depois que ele assistiu lá na Semana dos Realizadores, estava ele, a mulher, a filhinha. Aí no debate começaram a perguntar essas questões. Eu falei, olha, o dono inclusive está aqui. Ele foi super aplaudido. E depois eu descobri que a mulher dele é filha de Yansan também. Eu acho que ela deve ter falado, você não vai vender porque Yansan disse que não vai. Mas o que aconteceu também, uma semana antes dessa exibição, é que a placa desgrudou com o vento. E a Yansan é a rainha lá dos ventos e tal. Se tivesse acontecido isso antes, com certeza a gente teria colocado no roteiro. A gente se baseou muito na vida deles. Então, ele perguntou 2 dias depois da exibição para o dono, olha, inclusive a gente tem que ver a coisa da placa que surgiu, a gente tem que recolocar, a gente não sabe. Fugiu não. Voou. Aí ele, não precisa se preocupar, vocês não vão sair mais daqui. E eles estão lá, não tem mais placa na frente. Aquela área de baixo toda eles já ajeitaram, está mais limpa, sabe? Não tem aqueles entulhos todos. Estão com um projeto que vão começar a mandar para empresas, que é de ocupação mesmo. Eles vão ocupar só um andar e no outro para companhias de outros lugares para ensaiarem. E no primeiro andar seria de apresentações. Eles gostariam de fazer um local que não fosse um teatro que você tem que entrar hoje para se começar a se apresentar amanhã. E logo em seguida, às vezes no meio da semana tem outro espetáculo de teatro e tem que retirar tudo. Eles reclamam muito disso. Então eles querem fazer um espetáculo de dança que respeite a companhia, chegue 15 dias, um mês antes para se apresentar e consiga sentir o espaço, colocar tudo do jeito dela e se apresentar ali. É um projeto muito bonito, vamos esperar, assim. Alguém tem mais alguma questão?
Uhum. Aí eu falei, acho que eu estou dentro de um filme, sei lá, de uma ficção poética, ou de um documentário poético. Uhum. Um documentário no sentido lírico, da palavra, eu não achei. Eu acho que vai mais adiante, nesse sentido, né? Claro. De ter poesia, de ter livro, de ter a parte documental, de ter até uma certa ficção, apesar de muita coisa que você está falando agora ser real, né? Eu entendo tudo que você falou, eu concordo. Só que assim, lirismo, poesia, cenas ensaiadas, tudo isso pode ter no documentário também. A gente não estava preocupado quando fez esse filme em definir, rotular ele. A gente simplesmente achou um caminho de contar essa história e retirou dentro de cada cena como a gente podia tirar essas potências deles, sem pensar mesmo nessa classificação. E, por acaso, o festival que a gente estreou, que foi Brasília, justamente nesse ano dividiu a inscrição entre documentários e ficções. E a gente ficou meio surpreendido, assim, porque parece que é uma coisa meio superada, porque sempre que a gente começa a discutir sobre esse assunto, a gente chega à conclusão que não tem diferenças nenhuma. Claro, a gente consegue imaginar assim, o que é uma ficção clássica, mas se você for parar para pensar na forma de captação da imagem, no olhar do diretor, na atuação, não atuação, isso tudo é tudo a mesma coisa. Aí o que a gente fez? A gente escreveu nos dois, em ficção e documentário. Por acaso escolheram ficção. Eram júris diferentes. Não sei se eles assistiram antes ou avisaram para outro grupo para eles não assistirem porque já queriam o filme. E estreou como ficção, mas se estivesse como documentário para a gente estava bom, a gente queria exibir o filme. Mas por conta disso até a gente discutiu muito essa questão lá desses limites. E eu acho interessante quando puxam esse assunto, a gente discutir estratégias de abordagens com esses personagens. E não simplesmente ficar definindo, será que esse filme é um documentário ou é uma ficção? Um pouco dentro daquilo que eu comecei falando, como é que a gente abordava cada ator, né? Não sei qual é a visão de vocês, mas eu acho... às vezes eu acho que é uma ficção, às vezes eu acho que é um documentário. Eu não estou preocupado com isso, mas assim, você falando agora, todas as cenas eram preparadas como uma ficção. A gente colocava a câmera, explicava para os atores a cena, enfim, estava o cara do som, a ação, corta. Então, isso é um processo de ficção. Mas, por outro lado, eles já viveram aquilo, a maioria das coisas, não tudo. Então, se você pega os documentários, tipo, considerado o primeiro documentário lá, o Nanook, foi exatamente isso. O cara pediu para ele refazer a vida dele. Então, e já é tão antigo, né? Mas aí você pega um filme tipo Iracema, que aí pegava um ator mais de cinema mesmo, com uma não atriz, entre aspas. Que eu acho muito legal esse conflito. Isso é legal da gente discutir, né? Esse documentário sobre ficção. Como é que o ator tenta chegar mais ou menos no ponto que está a fala daquele não ator, entre aspas, sempre, né? O não ator. E o não ator entra nesse jogo da encenação também. E como é que o diretor também está ali, até que ponto deixa rolar, até que ponto dirige, e até que ponto joga com a montagem depois também, porque é uma arma, né? Você deixa... Então... Quero fazer uma pergunta sobre isso. Pode fazer. Estou muito assim, preocupada até. Como é que você conseguiu harmonizar? Porque é muito difícil, eu sou atriz e tudo, e eu sei que é muito difícil você falar de você interpretar você mesmo. E aí todos eles interpretam eles mesmos. Como é que você conseguiu harmonizar no sentido de não ficar uma coisa extra, uma coisa fora daquela realidade, entendeu? Como é que você conseguiu dirigir essa interpretação? Porque tem uma coisa linda no seu filme, que é uma harmonia e um tom e um tipo de trabalho que eles fazem
muito ligados entre si. É quase uma dança o tempo todo. O som das falas e tal e tal. Então, como é que você conseguiu isso, cara? Obrigado. Parabéns. Eu acho que é isso que eu estava falando mesmo, é mais tentar sim, porque eu acho que um grande diferencial de um projeto, de uma ficção, que às vezes o diretor conhece ali o ator num teste e parte para o set, não sei se tem poucos ensaios hoje em dia, né? Ou de um documentário que você vai chegar para filmar com uma pessoa que você não conhece. A grande diferença desse projeto é que realmente a gente convivia junto. Então, e além disso, tem a questão da confiança, da admiração, de já ter observado eles no palco. Tem um outro fator importante aqui, eles não são só dançarinos, eles trabalham com essa parte de artes cênicas, de interpretação no palco. Tem uma outra questão aí que é um curta que a gente fez anteriormente. Então, por mais que nem todos tenham participado desse filme, só o casal principal, ali a gente já tem um registro, uma forma que o diretor olhou a companhia, como é que eles estão registrados na tela, sabe? Eles já se viram ali... Eles se viam? Não. No curta, o casal participa, são os 2 atores só, e, enfim, aí o filme passou, todo mundo assistiu, então já é uma forma de contato com o meu trabalho e com o registro desse tipo de experiência, que é o mesmo tipo de proposta, é a mesma proposta. Eram só os 2. Então, eles foram se inserindo. E não tiveram nenhuma dificuldade em se mostrar? Não. Que legal. Foi bem natural, assim. Mas a gente também, eu acho que tem um pouco o mérito nosso dessa questão da estratégia de abordagem. Por exemplo, nos ensaios, a gente deixava rolar muito. Eram das poucas vezes que não tinha ação e corta. Eles sabiam que a gente já está ali, mas a gente... Às vezes estava rolando um ensaio a 1 hora, então era fácil pegar um momento mais espontâneo. E nas cenas... Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito surpreso com algumas atuações que eu não tive tanto trabalho assim. Por exemplo, o garoto que vai se dizer que vai sair um pouco da companhia porque tem que trabalhar no telemarketing, aquilo ali foi de primeira. A gente só fez um outro take por garantia. E ele, eu achei, me surpreendeu. Ele, inclusive, faz a mãe de santo no início do filme. Aquelas mãos são dele, porque ele tem uma iniciação, ele entende daquelas colocações todas, né? Então, a gente pensou que ele iria fazer, depois a gente ia dublar. Aí ele veio com aquela voz, eu falei, ótimo, vamos tentar, de repente nem vai precisar, não precisou. Outro dia me perguntaram até se eu tinha consultado alguém para saber se aquele jogo deu realmente o que ele falou. Aí eu disse, com certeza deu. Porque eles tinham lá as licenças todas, foi tudo... Porque pediu, né, para representar e, enfim, incluir essa cena que foi real. A mãe de santo falou isso mesmo pro gato. E no filme, então, eu não tenho dúvida de que está lá escrito nesse take. Agora, as cenas que deram mais trabalho, por incrível que pareça, são com os atores, porque não estão todos representando eles mesmos, não. Aquele corretor de imóveis com as visitas são atores. Quer dizer, atores. Tem uma que é uma amiga minha que fez teatro comigo no 2º grau. Aí que teve um debate que queriam classificar assim, por favor, vamos tentar classificar, não falam em não atores, vamos falar em não atores profissionais. Tá, porque todo mundo é ator, ligou a câmera, todo mundo é ator. Então, eu falei, não atores profissionais? Aí eu falei, mas essa minha amiga, ela trabalha com outra coisa, ela fez teatro não profissional, ela não se enquadra em nada disso, ela se classifica como amiga do diretor. Então, não tem... Mas eles ligavam, né? As pessoas entravam com o corretor e não mudava a cena, não mudava o astral, né? Eles passavam meio que a parte mesmo. Isso é roteiro mesmo. Até ficou legal. Isso era roteiro. Eles invadiam, né? Inclusive o Kleber, que esteve aqui na abertura, ele comentou que os filmes pernambucanos estão falando muito dessa questão da cidade, da modificação da cidade, muitos prédios enormes sendo construídos, e principalmente na beira-mar.
enfim, muito barulho. O filme dele fala disso, né? E ele achou que o nosso filme era muito carioca nesse sentido, porque não que muito pelo contrário, os atores não estão aqui passivos ao que está acontecendo, mas eles não são querendo dar aquela porrada, né? Você vê os filmes pernambucanos, eles estão falando dessa questão como questão principal dos filmes e de uma forma estética mesmo muito agressiva. E ele achava que aqui era muito uma forma meio carioca de ser, aquela coisa, tá entrando. Isso não foi muito pensado dessa forma, mas é a forma como eles encaram, E é uma coisa de admiração mesmo por eles, dessa forma de vida, de que estão com mais de 60 anos e às vezes uma preocupação assim de classe média, uma coisa da casa, moradia, aí aumentou o aluguel, aí tem que... Lá no Rio está terrível, não sei como é que está aqui. A cidade está passando por um momento de transformações que não agrada a ninguém. A Zona Sul, que é a zona rica, a classe média está sendo expulsa, porque não tem casa própria. Mora de aluguel, os aluguéis triplicaram. Então, você de repente recebe uma carta que você tem que sair, porque não dá para pagar 3 vezes mais de uma hora para outra. No centro da cidade, onde eles estão, a mesma coisa. Nas favelas, a mesma coisa. Estão limpando. No Morro da Providência, estão botando um X nas portas, as pessoas têm tanto tempo para sair. Está muito estranho. O Museu do Índio vai ser colocado abaixo para fazer estacionamento. Não sei se vocês leram sobre isso. Que é do lado do Maracanã. Então, imagina, índio aqui no Maracanã. O governador não pensa 2 vezes, por mais protestos que tenha. Então, é um momento bem complicado para a cidade, mas eles já passaram tantas vezes por isso, eles não têm onde cair morto, mas eles pensam, é uma coisa muito romântica até, pensar assim, parece até mentira, mas é verdade mesmo. Claro que eles pensam que eles têm que morar, mas não é uma questão assim tão forte. Eles sabem, se um dia eu não tiver comida, eu vou na tua casa, você vai me dar um prato de comida, o Barbô fala. Eu vou, lógico. Se não tiver onde dormir, eu vou dormir lá na sua. Eles têm amigos, sabe? Eles plantaram isso no Rio de Janeiro. Nenhum dos dois é de lá, mas eles têm uma coisa muito linda. Assim. A gente não coloca nem tão romântico assim no filme, que pode parecer uma coisa boba. Mas essa forma de vida deles, de estar fazendo o que eles gostam o tempo todo, independente de se pintou dinheiro, se não pintou, é admirável mesmo. Por isso eu digo, esse amor que nos consome, né? Tentar entender o que leva eles a estar nessa 60 anos de idade, nessa juventude, eu acho, assim, de criação, de tudo, e não, essas questões mais de classe média, será? Posso dizer assim? Eles não têm muito, eles passam por cima. Pode falar. Como que foi o pensamento dessa postura da câmera diante desses corpos, obviamente deve ter influenciado o fato de ter vindo da performance, da dança, mas essa câmera mais assistindo e não sei, eu senti assim, ela assiste aquela dança, eu não sei até que ponto essa herança de ter vindo de um espetáculo ou de um ciclo de assistir esses corpos que às vezes transbordam a borda ali da imagem, né? Uhum. Da arquitetura e tal. Mas como foi esse pensamento de colocar esses corpos na tela? Cara, eu tinha visto essas performances, vamos falar das performances primeiro, através de imagens audiovisuais, então isso já ajudou muito. Talvez a minha escolha tenha sido porque tal cena já estava bem enquadrada e como se fosse um teste de coreografia, né? Que fazem teste do ator. O ator é ótimo, mas vamos ver como é que ele fica aqui na tela. A coreografia na tela que eu vi, eu não vi a coreografia ao vivo, eu já vi na tela. E uma coisa legal de pensar é que a gente achava que aquela casa era a personagem do filme também. E por esses riscos controlados que a gente estava comentando, tem muito espaço fora da tela nesse filme também. A gente
eu conversei muito com o fotógrafo antes, assim, até para questão de lente. O filme foi feito com uma lente única para dar agilidade. Era uma lente velha, mofada, para dar um outro... Aqui a projeção não foi tão legal assim de imagem, porque também eu não tenho 35mm, enfim. Mas a imagem está bem bonita, apesar dessa lente, ela não trouxe nenhuma gradação para a imagem. Muito pelo contrário, ela era suja, velha, mas ela só dava... Era antiga, ela dava um ar mais analógico. Aqui não teve isso, mas... E as luzes entrando. Mas a gente queria explorar muito essa casa, esses cantos, mesmo que eles saíssem, entrassem. A gente pensou muito também Cara, essas criações não tem muita explicação, né? Mas a gente, não sei porquê, via... que eu digo isso, eu fui criando muito com o Douglas, foi o diretor assistente. As imagens dessas figuras de costas andando pela cidade, sabe? A gente queria mostrar como que eles circulam por esses espaços. Esse centro do Rio de Janeiro que não é muito mostrado. Esses becos. E não é... vamos mostrar o feio, o sujo. Não é nada disso. São lugares que a gente acha belíssimo. Por exemplo, os corpos ocupando aquela Praça 15 com a Baía de Guanabara num dia cinzento. Acho lindo. O mar que se confunde com aquele céu, aquela coisa meio poluída e nublada. É um outro ponto da cidade, até turístico. Ali tem a Ilha Fiscal, que certos turistas vão, é lindo, um castelinho, não sei se vocês conhecem. Mas eu acho que foi isso. A gente tinha na cabeça que esses corpos iam ocupar aquele casarão e o centro da cidade. A gente achava que a gente tinha que mostrar eles através de performance ou de outras cenas e dar espaço para observá-los de costas, olhando, observar os cantos da casa, a forma como eles estavam modificando aquele espaço, decorando. E foi assim. Né? Talvez porque a performance do Inside Cinema, não sei se todo mundo viu, ela é uma performance só e ela anda pela casa inteira, era a câmera na mão. Então, tchau, imagina. Obrigado a vocês terem vindo aí assistir. Tá bom. Mas pode ser, sim. Na verdade, a gente tinha câmera na mão aqui, mas eram mais... acho que isso foi um pensamento mesmo do filme, mais planos fixos. Até porque o fotógrafo desse filme tinha feito uns documentários antes, aquele documentário que perseguia muito as pessoas, sabe? Eu não deixava ela respirar. Então, tinha um pouco esse pensamento. Eu falei, não, eu não quero isso. Esse olhar documental é eficiente para certos filmes, mas desse não. A gente tem... vamos respeitar essa... E aí a gente acabou tendo essa opção mesmo. Mas assim, a maioria é a câmera na mão, apesar de ser fixo. Fixo que eu digo que não vai atrás, né? A maioria é câmera na mão mesmo. Não, tem muita câmera no tripé também. Mas as performances, assim... Pois é. Mas no ensaio tem essa coisa muito legal mesmo. Do momento da performance... Porque no ensaio de cinema ele tem aquela cena, eu acho que você está se referindo mais a essa, porque o resto do filme até tem cenas muito parecidas, né? Fixas. Ele é todo fixo. Mas na performance tem uma metalinguagem também ali, que não tem nesse. Que a metalinguagem para quem não assistiu, o gato filma o Rubens, fazendo uma câmera imaginária e contando cenas dos filmes que marcaram a vida dele. Então ele vai atrás dele. E ali tem a nossa câmera também, então tem uma metalinguagem instantânea. E por conta disso eles brincam com a câmera e rodam e a gente vai atrás deles. Então tem uma dança ali da equipe com eles, que nesse não, foi uma proposta de outro tipo de encenação, né? Mais de ocupação da cidade, de performance, do que da gente interferindo. Isso não tem nesse mesmo. Só tem uma dança da câmera com o Rubens, mas não com esse intuito, na cena que os dois estão ensaiando, aquela cena criada pelo gato com a música do Handel. E aí sim, a gente roda e tudo.
Aquela cena é um pouco ensaio de cinema, né? Porque o gato está ali criando, os dois criando ao mesmo tempo. É bem parecido. Criando, ensaiando, e a gente ali. Tirando essa cena, realmente é mais plano fixo. Uma coisa legal que eu falei do ensaio de falar é que o Gato Larsen, ele é formado em cinema. Ele estudou cinema na faculdade e ele virou encenador de dança, diretor, por conta de ter conhecido o Rubens. Ele diz que na época ele não tinha como ser um diretor de cinema porque ele não tinha dinheiro, e cinema era coisa para gente rica. Talvez hoje em dia ele repensasse, porque tem outras formas, né? Um monte de diretor que não é exatamente rico que está fazendo filme. Mas ele, então, digamos, 40 anos atrás, começou a estudar cinema e só agora veio fazer cinema. Ele brinca muito com isso, só agora que veio fazer cinema. E aí roteirizou esse filme. O outro filme também, ele já ganhou o prêmio de ator. Essa coisa da ficção, né? Ele já ganhou mais de um prêmio de ator, os dois. No curta. No longa, não. No longa eles ganharam um prêmio também de direção de arte. É muito legal, porque isso mostra um pouco... Ele é o ator, né? Mas ele que decorou tudo, ele que fez o roteiro, sabe? Ele poderia estar perfeitamente representando num debate. Os outros também, mas eu acho que mais ele, porque... Até pelo perfil mesmo de criação e de paciência desse tipo de questão de roteiro, né? Várias semanas se encontrando, aí cria cena, joga fora, faz outra, é um quebra-cabeça mesmo. E eu fico bem orgulhoso, assim, lá na sessão do Rio, que foi a mais linda de todas, porque estavam todos presentes, aquela coisa, a equipe e o grupo. Era bonito sentir, assim, veio da plateia até essa questão. Como eles sentiam o filme deles também, não era um filme de Alain Ribeiro, era um filme do Alain e do grupo. A forma como eles colocam nas redes sociais, sabe? Nosso filme vai passar, eu acho bem legal essa coisa do coletivo, né? E cada um somando com o que pode. Que não deixa de ter um olhar autoral meu ali. Uma coisa não impede a outra, sabe? Mais ou menos assim que eu acho que esse filme é um pouco único, assim. Eu não conheço nenhum filme sobre o grupo de dança que tem essa intimidade, esse tipo de abordagem. Também não pesquisei tantos filmes fora do Brasil, mas geralmente são documentários mesmo do processo, né? Essa coisa do patrocínio também é foda, né? Esse tipo de filme, se você não faz ele e tenta para uma finalização, como é que você vai dizer? Como é que você vai dizer que esse roteiro, esse tipo de performance muito complicado. Um grupo que não tem uma visibilidade tão grande. Dentro da dança eles têm um respeito. Eles são um grupo. Eles são o primeiro grupo de dança afro contemporânea no Brasil. Antes deles os negros só faziam dança folclórica. Fazia lá o lerê lerê, que, enfim, é lindo. E eles fazem também. Eles não abandonam essas raízes. Eles têm lá os orixás. O Rubens diz que aprendeu a dançar no terreiro de Candomblé. Mas, assim, eles veem o negro no outro papel, podendo assumir outras, dependendo do que eles querem mostrar, outros espaços. Eles têm um espetáculo muito bom que chama O Reino de Outro Mundo Orixás, que é com os orixás, com músicas completamente contemporâneas, sabe? De Beatles a MPB, enfim. É uma loucura muito grande, e é muito bom, e é muito excitante, sabe? Eu acho de vanguarda, assim, o que eles fazem. Já tem 20 e poucos anos. As apresentações deles? Não, é teatro mesmo. Eles querem se apresentar lá. Tem até um espetáculo que o Gato está montando para ser feito lá. Só que o Rio de Janeiro agora... O Rio de Janeiro não. Isso agora já virou o Brasil inteiro. Essa coisa de limpeza, com esse incêndio que teve no Sul, tem uma série de exigências. Tem que ter saídas de emergência, tem que ter um monte de coisa. Então, eles não sabem se vão conseguir se apresentar lá. Mas eles lá, por exemplo, eles tinham só esse banheiro que vocês viram no filme. Então, como é que você vai montar um espetáculo
Teve até um dia que um café onde eles iam se apresentar, o dono lembrou, eram 2 donos, um dos donos lembrou que aquela noite era a noite da cervejada. Aí cancelaram, assim, eu cheguei na porta, não, cancelamos, mas estamos nos reunindo lá no casarão para bater um papo. Mas não teve apresentação, eles podiam ter levado para lá. Aí o gato falou, como é que vão, as mulheres vão no banheiro aqui, enfim, não dava. Mas eles se apresentam normalmente. Logo depois que a gente filmou esse filme, eles arrumaram um patrocínio muito bom do espetáculo. Até aquela cena que eles fazem, que tem um cara assim com uma bengala, fingindo que é uma metralhadora, aquela cena faz parte de um espetáculo chamado Um Rio, de janeiro a janeiro. E eles conseguiram, aí ficaram um mês em cartaz. Conseguiram patrocínio agora para um livro da história da companhia. É um movimento normal, né? Mas as entre-safras, a gente que faz cinema, nas entre-safras a gente senta, escreve um roteiro, faz um institucional. Agora, um grupo de dança, como é que você faz? Você desmonta o grupo e depois monta de novo? Um grupo de teatro. Muita gente, né? Para reunir. E se você não tem... O patrocínio é aquela questão que está colocada ali. Aí algum vai ter que arrumar um outro ganha-pão, enfim, vai desmobilizando. Complicado. Eu vou fazer outro curto agora com a Turma OK, que é um clube de convivência lá no Rio, na Lapa. A gente ia filmar agora e eles foram expulsos do lugar, porque aumentou o aluguel 3 vezes. Aí eu falei, putz, eu vou ter que fazer um filme de novo sobre esse tema. Aí, mas eles conseguiram outro, já estão se mudando, aí eu freiei um pouco. Não vou filmar essa mudança deles. Quando eles se mudarem, se instalarem lá, eu vou retomar o processo comum. Aí eu gosto de falar também que a gente não fez esse filme pensando nessa especulação imobiliária que está passando o Rio. Por quê? Eles não tinham um tostão. Então, para quem não tem R$5.000, não importa se o imóvel aumentou de 300 mil para 1 milhão. Eles não iam ter dinheiro para comprar aquele imóvel de qualquer forma. Mas por conta desse momento, do Rio realmente está virando uma das cidades mais caras do mundo, pelo menos a Zona Sul, isso ser tão forte em todo mundo, as pessoas têm essa interpretação de imediato. E as críticas têm essa função também de nortear um pouco a visão, o olhar do filme, né? Então, as primeiras críticas que saíram do filme tocavam muito nesse assunto. E o filme está tendo essa leitura, que eu acho bom também. O filme só se completa quando as pessoas assistem e enxergam alguma coisa ali. Mas... é isso. Qual foi o tempo total de criação até a finalização? Eu acho que no máximo 1 ano até filmar mesmo, e depois 1 ano para finalizar tudo. Mas nesse processo tem muitas partes que não são exatamente criação, né? Tem finalização, técnica. Aí depois tem essa coisa de ver onde é que vai passar. Aí escreve no festival, tem que ter antecedência, espera. Aí só a estreia. Não é um tempo tão grande, porque essa coisa do patrocínio, de novo, voltando. Às vezes você tem uma ideia, aí você tem que formatar ela. Nem exatamente, às vezes, como você vai fazer, né? Formatar para um edital. Aí você espera um edital, pode ser que você ganhe. Quando você ganha, demora para o seu dinheiro. Aí você filma, depois já, às vezes acaba o dinheiro para finalizar. Você fica 5, 6 anos, 10 anos num filme. O Eduardo Nunes, que se formou lá na UF pouco antes de mim, ele levou 10 anos para fazer o primeiro longa dele. Eu acho que a realidade agora é outra, por uma série de questões. Técnicas principalmente também, mas de movimento. As pessoas não estão esperando tanto tempo. Quem tem essa vontade, ideias para fazer. Eu tenho 2 roteiros lá em casa prontinhos, de longa, que eu desisti deles, de tanto tempo que demorou. Sei lá, 4 anos. Já eu olho para o roteiro e eu estou com outras ideias agora. E aí tem até outro que eu quero fazer agora, e mais ou menos nesse esquema. Mas a produtora já está enquadrando lá no laser, eu estou com medo. Porque aí tem um projeto, daqui a pouco já tem esse compromisso de conseguir o dinheiro. Daqui a pouco, não sei quando é que eu vou fazer o filme. Nem sei o que é melhor, assim, se tem essa liberdade, você perde por um lado, né? Precisa contar mais com os amigos, reduz a filmagem, não tem tanto tempo para ficar fazendo cenas extras que às vezes você acharia lindas para colocar, um filme mais direto ali.
Mas você ganha por outro, na pulsão inicial assim, de fazer o filme. Né? É muito gostoso isso, querer fazer, reunir e realizar. Tem um lado muito bom aí. E tem possibilidade depois de conseguir finalizar. Eu não sei se tem um estudante de cinema aqui, a gente está falando de patrocínio. Não sei se interessa. Das dificuldades que tem na banda longa, contra outros curtos, você cogita, não sei, você cogita se firmar como curta-metragista e você se bastaria só nos curtas? Eu acho que sim. Se tivesse... Agora eu vou fazer um curta. Eu não sei, eu falei fazer um filme, não sei se falou fazer um curta. Esse filme da Turma OK lá desse grupo é um curta. Mas aí pintou essa outra ideia de longa. Eu acho que o curta não é um formato menor, não. E ficaria feliz, sim. Eu tenho um professor da UF, que é o Sérgio Santeiro, que é só curta-metragista até hoje. Ele filmou com Glauber, foi presidente da BD, um cara super importante. Está infernizando a vida lá do departamento de cinema, porque as posições dele políticas são muito fortes. Mas é um cara respeitável, assim. Não é só porque não fez um longa, sabe? Agora, de fato, você sente um certo diferencial de fora para dentro, não acho que é de dentro para fora, por ter feito um longa, sabe? Tem alguma coisa, mas na parte da criação não vejo diferença nenhuma. Dependendo do projeto, claro que você tem diferença de realização mesmo. Porque dependendo do projeto, você precisa filmar um mês. E você pedir... Os meus últimos curtas eram todos de um dia. Os 3, 4 últimos curtas. Um dia de filmagem. Os amigos faziam assim, rindo de uma orelha a outra. Porque é um dia, sabe? Ali, a gente convivendo. Às vezes, pessoas que a gente estudou junto, fomos alunos de faculdade juntos. A gente revê aquele dia, faz o filme. O ensaio de cinema foi feito em um dia. Lógico, a parte de criação não é um dia. A gente estava ali um tempo e elaborou e tudo, mas a filmagem que você precisa... Então, lógico que tem essa diferença de curta e longa, de produção mesmo, dependendo do projeto. Mas de importância, sei lá, não vejo não. Tem vários exemplos aqui. A própria Juliana que se formou aqui, né, ela está fazendo um monte de curta. Acho ótimo. Tem histórias que cabem no curta e tem gente que quer virar longa. Já tem vários filmes que eu vi, nossa, dava um excelente curta. Você já deve ter visto também. E alguns curtas que davam longa também, né? Mas é mais o contrário. Tem curta que tem tanta história, tanta coisa ali. Meu Deus, o diretor não sabe o que é um curta. E aí, se desenvolvesse... Mas... o preconceito que você diz na época da lei do curta, né? Porque vocês sabem que teve a lei do curta que ainda existe, é uma lei. A gente deveria passar curta nos cinemas antes de uma sessão comercial. Isso é uma lei que não é cumprida e não tem como a gente lutar contra isso, porque a população toda é contra. Eu não sei se vocês sabem por quê. Na época dessa lei, o próprio distribuidor fazia qualquer filmagem e passava antes. Então todo mundo odiava o curta. Já chegava 10 minutos atrasado para ver o longa, porque era um inferno. Você viu um cara que não tem nada a ver, pegava uma câmera, filmava alguém falando alguma coisa, uma paisagem, sei lá, um institucional, botava ali antes do longa. E isso estão com medo que aconteça agora com a lei da TV. Vocês sabem dessa lei? Para quem é aluno de cinema é um momento muito bom. Tá assim, faltando gente, faltando produto, porque pela lei tem um mínimo de produto nacional na TV a cabo e um mínimo também no horário nobre, que eu acho que são de 3 horas e meia por semana, no horário nobre. Quer dizer, não é nada, é tipo meia hora por dia você cumpre essa cota no horário nobre inteiro à noite, bota meia horinha de produto nacional. Só isso, já teve uma demanda tão grande de produto independente, de produto nacional, que está mobilizando o mercado. Eu mesmo estou com 2 projetos de série que estou doido que sejam aprovados, que eu já estava na gaveta há muito tempo e era uma coisa muito difícil de fazer, hoje em dia já nem tanto. E por conta de precisar ter esse material, a Ancine tem um fundo setorial para isso, para apoiar esses filmes, e tem uma grana para isso. E
nessa meia hora, nessa parte nacional, não pode ter, por exemplo, os reality shows estavam uma confusão, ninguém sabia se era um produto ou não. Filmagem de teatro, por exemplo, que tem um pouco a ver com essa minha série que eu quero fazer. Não é filmagem, é outra coisa. Mas filmagem não pode. Eu acho que, de repente, uma filmagem, uma peça pode ser um programa maravilhoso para você assistir na TV, dependendo da proposta. Mas eu concordo de não poder ocupar esse espaço, porque o que ia acontecer é que a própria TV iria lá filmar de qualquer jeito, ou qualquer Zé Mané, ia filmar qualquer coisa, apresentação, e botar. E o perigo disso é justamente o público se revoltar muito contra essa... Porque, não sei se vocês viram a Sky fazendo propaganda contra essa lei. Então, se você já põe um monte de produto sem qualidade, joga assim para o espectador, pode correr o risco do público ser mais contra ainda essa lei, porque eles acham que a gente está censurando o que eles estão assistindo. Não tem nada a ver, né? Agora, tem uma diferença que é o controle remoto também, né? Quem fizer isso, muda. Não é igual ao cinema, que você quer ver o longa, mas você tem que assistir aquele curta antes. Mas é muito bom o momento, assim, eu acho. Então, essa lei da TV a cabo é 30 horas por semana de material audiovisual brasileiro na TV a cabo? Acho que não. Eu não sei quanto tempo é, mas eu acho que 3 ou 3 horas e meia no horário nobre. Por semana. 3 horas. Por semana. 30 horas. Não. Talvez seja isso, mas em outros horários, eu não sei. E tem um mínimo de canais, por exemplo, se a NET lança um pacote, tem que ter tinha só Canal Brasil. Agora não pode ser só o Canal Brasil. O outro pacote tem que ter o outro. Tem lá Arte 1. Tem outro canal que eu descobri, entrou na minha grade agora, que é... Não lembro o nome, mas é tipo Canal Brasil. Tinha uns filmes que não passavam no Canal Brasil, eu vi... aqui passam. Quer dizer, já rola uma concorrência, então os preços dos filmes podem aumentar. Não tem um monopólio. Tá pipocando. Não sei se vocês têm TV a cabo ou pode ir zapeando lá. Tem muito canal novo. Tem o curta. O curta é só produto nacional também. Não é só cortometragem. Tem longas também. Então tem... É obrigação. É obrigado agora. Mas no caso aí, nesses horários, um programa, ou uma microsérie, ou um seriado, assim, alguma qualidade que faça sucesso nesse horário, é uma chance, né? Sim, é isso que eles querem. Tem a lei que é obrigatória. Uhum. Então, mas de repente entra um produto ali, uma série, alguma coisa assim, lá, isso, né? A ideia é essa, estimular o mercado para que daqui a um tempo não precise nem ter essa lei. O próprio distribuidor não, como é que chama? O exibidor se interesse pelo produto nacional. E você vê tanta coisa ruim que passa do lado de fora. E às vezes eles pagam mais do que gastam para pagar um produto independente. Só que o produto é ruim, é caro, mas é mais prático. Eles compram e põem, eles não têm dor de cabeça, sabe? Então, é muito boa essa lei. Eu não sei até que horas que a gente pode ficar, se vocês estão sem graça de ir embora. Se tem mais coisas sobre o filme. Tá cedo ainda, 9h17. Última consideração. Agradecer. Eu não conhecia a USP, né? Tenho vários amigos da minha geração que na minha época começou essa coisa de festival universitário, então tinha muita gente da ECA que ia para lá, pro Rio, e eu nunca tinha vindo aqui. Aí você me levou lá para fazer um lanche na ECA, conheci agora. E conheci a USP, agradecer por a oportunidade de exibir também e debater, que é sempre bom, né? Não ouvi tanto, assim, opiniões, mas eu gosto sempre de tentar ouvir o máximo. E é isso. Pena que eu não vou poder ficar... Não é o tipo de festival que é longo, né? Não dá para todo mundo ficar acompanhando o tempo todo, que é bom saber como é que desenrolou. Mas só agradecer mesmo.
Boa noite para vocês.